Pragas em uma horta podem causar muitos problemas. Elas geralmente gostam das nossas plantações, tanto quanto nós, então precisamos nos informar e observar de perto o que está acontecendo, o que é fácil de dizer, não é? Vou mostrar alguns exemplos de como manter as pragas longe de certas culturas em determinadas épocas do ano. Agora estamos em meados de maio aqui em Home Acres, sudoeste do Reino Unido, um período bastante abundante, como você pode ver pelo jardim atrás de mim, e também, como você pode ver, não há muitas culturas realmente cobertas, por exemplo, contra pragas para mantê-las afastadas, mas algumas específicas estão, e elas realmente precisam disso. Por exemplo, aqui está a beterraba. Então essa beterraba foi plantada de uma semeadura em fevereiro, no final de março. Então ela foi coberta durante toda a sua vida, na verdade. Então eu tinha uma cobertura de lã sobre ela originalmente, e isso manteve os coelhos afastados, bem como manteve os ventos frios afastados. E agora ela tem uma rede por cima que é contra pássaros. Esta é uma rede de polipropileno tratada com ultravioleta muito simples. Tem 5 a 7 anos de idade. Eu usei isso todos os anos, naqueles anos. Então é duradouro, é um ótimo investimento. Tem 4 metros de largura. Isso significa que cobrirá facilmente a maioria das camas com um pouco de borda que você pode, neste caso, manter no lugar com pedras ou como você escolher para mantê-la lá. E para mim está impedindo os pássaros de comerem as folhas. Então neste caso seriam os pardais. Eles adoram folhas de beterraba. Sem isso haverá muitos buracos nas folhas. A rede sobre a beterraba que acabei de mostrar não é sempre necessária. A rede só é necessária porque pardais estão comendo as folhas de beterraba do seu jardim. Então, às vezes, você só precisa plantar coisas e ver o que pode acontecer. Mas esteja preparado, tenha algumas redes, algumas coberturas prontas antes de começar. E, por exemplo, aqui está um tipo diferente de rede que é adequada para manter as borboletas afastadas. A malha sobre a beterraba é muito larga, cerca de meio centímetro, o que permitiria a entrada de borboletas, se isso é o que você queria evitar. Enquanto os buracos têm cerca de 5 milímetros, 1/5 de 1 polegada, e uma borboleta, a menos que fosse uma borboleta Houdini, não passaria por isso. Você pode colocar repolhos, brócolis e couve-flores por cima no verão e outono para manter as borboletas afastadas, evitando que elas coloquem ovos nas folhas, que se transformariam em lagartas que as devorariam. Então você só precisa apoiar isso com algo sobre sua colheita. Às vezes é arriscado se você apenas colocar uma rede sobre as folhas, porque então uma borboleta pode colocar seus ovos através da rede, apenas grudando sua pequena parte de postura de ovos nas folhas, e isso pode causar danos. Então você precisa de algum suporte, seja uma estrutura de madeira, aros de arame ou o que for. Aqui estou ao lado de uma cultura que quase sempre precisa de alguma proteção. Um dos vegetais mais difíceis de cultivar em termos de pragas, as cenouras. E em parte é porque as sementes lhes são muito pequenas, demoram muito para crescer, e então as lesmas frequentemente as comem. Eu tive danos consideráveis causados por lesmas neste canteiro, sendo muito piores do que o esperado. Na extremidade mais distante, onde as sementes não foram cultivadas de forma orgânica e biodinâmica. Nesta extremidade, as sementes biodinâmicas produziram plantas mais fortes e as cenouras cresceram melhor. Então isso é algo simples que se poderia fazer. Mas então essa rede serve para afastar a principal praga da cenoura, que é a mosca da raiz da cenoura. E essa é uma mosca que deposita seus ovos no solo. Eles se transformam em pequenas larvas que cavam e comem a cenoura e realmente fazem uma bagunça cavando através da raiz. Se tudo correr bem, essa rede manterá a mosca afastada. Nem sempre funciona totalmente. Às vezes, acho que eles rastejam sob a borda, mas você também pode ver como as cenouras estão empurrando a rede para cima. Não tive a cenoura desde o primeiro dia, desculpe. A rede no primeiro dia para as cenouras, pois as mudas de cenoura, quando muito pequenas, são bastante delicadas.
Na verdade, eu as cobri inicialmente com lã, e você pode ver um pouco de lã aqui. A lã é diferente da rede, é mais suave e leve, mais quente, mas menos eficaz em manter todas as pragas afastadas, porque tende a ter buracos onde pássaros ou gralhas adoram usar lã para construir seus ninhos. Então eles vêm, fazem buracos e levam pedaços. Você pode ver que a lã aqui está protegendo, neste caso, algumas acelgas contra pássaros. Particularmente esta acelga vermelha. Há uma cebola selvagem naquela ali. Esta acelga vermelha é muito amada pelos pardais que eu já mencionei. Devido aos muitos pardais aqui, preciso manter uma cobertura na minha acelga durante toda a estação de crescimento. No meu jardim anterior não era necessário. Isso mostra como esse tipo de coisa pode variar. Enquanto as cenouras, na maior parte do ano, eu costumo mantê-las cobertas com uma malha como esta. A malha é muito durável, muito longa vida. Você pode usá-la por muitos anos consecutivos, como 10, 12 ou 15. Então, embora seja bastante caro para comprar, você vai tirar um bom proveito dela. O fleece, por outro lado, dura cerca de 2 a 3 anos antes de começar a se desfazer, mas ainda assim vale muito a pena. Ambas essas coberturas têm muitos usos para muitas culturas. Para mim, a alface é uma cultura muito valiosa. Ela produz muito para colher e é bastante apreciada por muitos insetos e pássaros diferentes, mas especialmente pássaros. Então, acho que vale a pena manter uma rede sobre ela o tempo todo, apenas uma rede para pássaros padrão, meio polegada, tamanho de calibre de 12 milímetros. E isso impede que eles biquem as folhas? Isso também impede que, por exemplo, os melrose adorem vir e procurar minhocas no composto nas camas aqui e dar uma pequena escavada, e então isso espalha composto por todas as folhas, tornando-as difíceis de lavar. Então vale a pena fazer isso. É muito simples. E você sabe, quando estamos colhendo toda semana, nós apenas removemos as pedras e viramos a rede para colher e depois a colocamos de volta. Muito fácil. E a água passa, obviamente. Isso pode ser um problema com coberturas que você nem sempre consegue ver, como com o tecido e a malha, o que está acontecendo. E uma rede é uma das melhores nesse aspecto porque é muito visível. E então, atrás de mim há um exemplo de uma cultura que tinha uma cobertura quando era jovem. Então, essas ervilhas que plantei 6 semanas atrás e elas estiveram lá sob uma cobertura de lã nas primeiras 3 ou 4 semanas de abril, enquanto apenas começavam. Agora estamos em meados de maio e você pode ver que elas de repente decolaram. Mas, nesta fase, os pombos gostam bastante de folhas de ervilha, mas acham difícil comê-las quando as ervilhas estão deste tamanho. Eles poderiam fazer isso se houvesse muitos pombos, mas aqui não tem tantos assim. Mas o ponto principal aqui é que realmente valeu a pena proteger essas ervilhas quando eram pequenas. E isso é frequentemente o caso. Pense em termos de proteger suas mudas e suas plantas adolescentes. Uma vez que se aproximam da idade adulta, eles se tornam mais capazes de cuidar de si mesmos. No caso destas ervilhas, elas estão bem altas agora, então é difícil para os pássaros se pendurarem e bicarem. Os pulgões são uma praga difícil. Em certas épocas do ano, em certas culturas, há um exemplo muito forte e clássico aqui de danos causados por pulgões ao repolho, mas não a todo o repolho. Algumas das couves aqui são cultivadas, na verdade, em solo sem escavação. Este é um experimento de escavação sem escavação, onde estou comparando o efeito do cultivo da mesma cultura, sem escavação e com escavação. As couves não escavadas são realmente muito saudáveis. E há mais danos na cama escavada onde os pulgões entraram em algumas das plantas de repolho e eles trazem um vírus. Você vê essa mancha amarela pálida nas folhas perdendo a cor. Isso é quase certamente um vírus de algum tipo que os pulgões injetam na planta para sugar a seiva. Eles também trouxeram uma doença com eles. E podemos ver os pulgões aqui. Eles tendem a se esconder embaixo das folhas porque não gostam de umidade. Então é por isso que pode ser eficaz regá-los, contanto que você consiga molhá-los, porque a água os esfrega, os lava para o chão, e então alguns deles voltarão a subir. Você pode mitigar o dano
Além de, se eles trouxerem vírus, na maioria das vezes os pulgões são pragas de curto prazo, porque nesta época do ano, que é maio, eles estão se acumulando e então os predadores chegarão muito em breve. As joaninhas estão se reproduzindo, então sua população ainda não é suficiente para controlar os pulgões, mas em breve será. Descobri que de junho em diante os pulgões são bem menos problemáticos do que nesta época. Isso demonstra como as pragas podem variar ao longo do ano. O tipo de dano à folha que você tem é uma pista para as pragas que podem estar causando isso. E aqui está um exemplo de dano causado por pássaros, por exemplo, bicando ao redor da borda, bastante severo nesse caso. Ou temos uma folha de beterraba, espinafre. Novamente, estes são amados pelos pardais. Se fossem pombos, seria bastante semelhante, mas mais angular, talvez bicando ao redor da borda. Aqui eu tenho alguns exemplos do temido lesma. Isso é uma folha de manjericão, na verdade, onde os buracos da lesma tendem a ser bastante grandes, quase como buracos perfurados, muitas vezes no meio de uma folha, e frequentemente em folhas mais velhas como esta, onde as folhas já estão envelhecendo, você pode ver que está ficando amarela. O papel das lesmas na natureza, acredito eu, é meio que de agentes recicladores. Elas limpam os detritos, transformando-os em alimento para a próxima geração de plantas. Então, se você deixar folhas velhas como essas espalhadas pelo seu jardim, todas essas são folhas velhas de repolho, então as lesmas vão ser atraídas para isso e pensar, ei, comida, talvez fiquemos por aqui. E também, à medida que essas folhas velhas caem no chão e ficam lá assim, isso mantém o solo úmido por baixo e as lesmas podem se esconder ali durante o dia e sair para comer à noite. Então, o que eu faço é passar pelas minhas plantações de repolhos, brócolis, couve-flor, por exemplo, também espinafre e alface, às vezes, dependendo do que está crescendo, removendo folhas mais velhas como esta. Isso significa menos esconderijos e danos causados por lesmas. Também fica mais bonito. E por fim temos alguns danos causados por tatuzinhos. Aqui é onde estou cultivando este pepino, em uma cama quente cheia de tatuzinhos, por acaso. Na maioria das vezes eu consigo lidar com eles, mas às vezes eles mastigam um caule assim. Eu apenas sei que é um dano causado por tatuzinhos, porque já vi isso antes e não há mais nada ali que possa causá-lo, mas é apenas mais uma pequena coisa para se estar atento. No meu jardim uso poucos produtos. Acho que a melhor estratégia para pragas é saber que elas vão chegar e usar coberturas para evitar que comam as colheitas e fornecer um habitat mínimo. Mas existem algumas pragas que são mais difíceis e as borboletas são certamente uma delas, particularmente as que colocam seus ovos para as lagartas comerem. Folhas de brássica, por exemplo. Também existem borboletas que colocam ovos em folhas de tomate, em certas áreas e até em folhas de videira. A traça do alho poró é outra. E este é um produto que você pode comprar como um pó seco, cerca de 2 gramas em uma colher de chá, como essa colher nivelada. É apenas uma pequena colher misturada com água e pulverizada nas folhas que matará. Bem, o que ele faz é causar indigestão nas lagartas que comem as folhas que você pulverizou. E não afeta nenhum outro mamífero. Não é prejudicial para as galinhas, por exemplo, se elas comerem as folhas, nem para nós ou outros insetos. Somente as lagartas têm indigestão e morrem, sendo um processo incrivelmente eficiente. E neste clima, por exemplo, acho que 3 vezes por ano é suficiente. Eu aplico em meados de julho, início a meados de agosto e início de setembro. E essas 3 aplicações me dão principalmente repolho limpo, brássica, salada, quaisquer folhas durante todo o verão. Você pode economizar uma quantidade significativa de danos causados por pragas ao semear no melhor momento para cada colheita específica que deseja fazer. Então, por exemplo, agora é primavera e é um exemplo de por que não é uma boa ideia cultivar rúcula ou mizuna, folhas orientais, brássica, pequenas folhas de brássica para salada, porque elas são muito propensas a danos causados por besouros pulgões nesta época do ano.
Besouros pulgões são pequenos insetos saltadores que fazem esses buracos muito redondos e pequenos, e muitos deles em folhas jovens de brássica durante a primavera e o verão. Então rúcula de salada, que é um exemplo de uma salada que eu acredito que deva ser semeada em agosto, então no final do verão. Ela produz belamente no outono, também após florescer. A redução na população de besouros pulgões resulta em folhas mais saudáveis. Enquanto na primavera, em vez de rúcula, acho que é realmente bom cultivar brotos de ervilha, porque eles são muito saudáveis nesta época do ano. Esta é a estação deles, quando as ervilhas estão crescendo fortes, saudáveis e em abundância. E então estamos colhendo muitas vezes brotos de ervilha das mesmas plantas nesta época do ano. E eu não semeio estes no verão. Para mim, os brotos de ervilha são uma cultura de primavera, pois ao colhê-los no final do verão e no outono, tende a aparecer mais mofo. A planta de ervilha não fica tão saudável e fértil. O plantio consorciado pode ajudar as plantas a terem um ambiente onde há um melhor equilíbrio de pragas e predadores. Então, por exemplo, aqui entre as duas fileiras de tomates, eu plantei cravos franceses, que são bem pequenos. Vão apenas permanecer desse tamanho, ocupando um pouco de espaço aqui. E eles têm um aroma bastante forte que se acredita que talvez possa afastar a mosca branca. Para ser honesto, não tenho muita certeza, mas descobri ao longo de muitas décadas fazendo isso, que eles crescem muito bem com os tomates. Eles parecem gostar um do outro. Eles não atrapalham um ao outro. E eu tenho muito poucos pulgões nos meus tomates. Isso também está relacionado a todos os outros acontecimentos daqui. Boa cobertura morta e composto, sem cavar. Mas todas essas pequenas coisas se somam. Eu não acho que há algo que você possa fazer para ter certeza de não ter pragas, mas fazer algo como isso que, além de provavelmente ser benéfico, parece muito bom. O que não gostar. E há outras coisas que você pode fazer de natureza semelhante aqui. Como lá em cima, estou cultivando alguns feijões franceses anões entre os cravos com pepinos. E eu acho que isso funciona bem porque os feijões anões produzem muito rapidamente em junho. Eles terminam até o final de junho, quando os pepinos já estariam grandes e os sombreando de qualquer maneira. Essa é outra versão de plantio consorciado, onde você cultiva algo junto com outra coisa. Eles se dão bem, o que pode ajudar a controlar as pragas. Não sabemos ao certo, mas é bom encaixar as coisas quando possível. Aqui está um exemplo de outro método que você pode usar para reduzir o habitat para pulgões, porque essas favas ou feijões largos são suscetíveis à mosca negra, que é um tipo de pulgão, e eles pousam no ponto principal de crescimento ou na ponta da planta. Então essa pequena parte aqui, as novas folhas agrupadas no centro, no topo da planta, você pode beliscá-la, você pode retirar esse topo assim. Isso é realmente bom para comer. Esse é o sabor das folhas tenras de fava. Bem antes das favas estarem prontas, reduzindo o local de pouso para os pulgões, e realmente também incentiva o desenvolvimento de vagens mais abaixo. Então basta todas essas flores nessas belas plantas de fava que têm um aroma adorável, e há muitas abelhas aqui, estão se desenvolvendo em vagens, e retirar o topo incentiva a planta a parar de crescer, o que ela não pode fazer mais, e produzir vagens mais rapidamente. E atrás de mim estão algumas favas cujos topos beliscamos há pouco. Como você pode ver, eles não possuem pontos de crescimento nas pontas. E mais abaixo estão se desenvolvendo algumas pequenas vagens. Então essas foram favas semeadas em novembro, antes do inverno, para passar a estação como pequenas plantas, enquanto estas foram semeadas na primavera. Cultivar vegetais é muito divertido, mas pode ser facilmente prejudicado por pragas, assim como elas podem afetar suas colheitas. Portanto, tome medidas apropriadas, verifique, informe-se sobre o que você pode precisar em quais épocas do ano. A maioria dos produtos mencionados estão amplamente disponíveis, como sensores de jardim online. Divirta-se com isso e passo a você. Feliz cultivo!